Eu quero ler um texto em Salmo 100, verso 4 e verso 5. Diz assim, eu vou ler na minha versão, depois eu vou ler no projetor junto com você. Mas Salmo de número 100, verso 4 diz assim: entrem na fila e digam de coração, obrigado. É interessante, né? Quem aqui gosta de fila, levanta a mão aí. Eu não. A gente chega para pagar uma conta, aí tá aquela fila gigante, aí a gente fala assim, que legal. Tem ninguém assim, né? Mas o salmista aqui diz pra gente assim, entrem na fila e entrem de coração e digam assim, obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo. Adorem-no. Esse é o convite do Salmo. E como são muitas pessoas à fila, a uma organização, a um tempo de espera, para quê? Para nos alegrarmos, para cantarmos, para louvarmos, para adorarmos ao Senhor e dizermos obrigado. Esse é o convite do salmista. E no verso 5 diz assim: por que você deve entrar na fila com um coração cheio de gratidão e um coração cheio de desejo por adorá-lo? Porque o Eterno é bom demais. Transborda em inefável amor e é leal para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que transborda em amor, que não dá para expressar. É um Deus que é leal para sempre. É por isso que precisamos nos reunir com o coração cheio de gratidão para apresentar ao Senhor adoração, louvor, porque só Ele é digno. Na versão mais conhecida diz assim, verso 4: entrem por suas portas com ações de graças, com gratidão, e em seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Aleluia! Você queria um motivo para estar na casa do Senhor? A palavra de Deus nos dá muitos motivos para nos reunirmos, porque o Senhor é bom e a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu amor alcança cada um de nós. Feliz Dia das Mães para você que é mamãe. Não há lugar melhor para estarmos senão na casa do Senhor. Porque se você é mãe, é porque Deus foi gracioso e misericordioso contigo. Isso também é motivos de gratidão e de adoração a Ele. Mas não somente isso. Assim como Deus nos deu graça para sermos pais, mães, Ele também falará conosco nessa noite. Receberá o nosso louvor, a nossa adoração. E esse certamente não será apenas mais um culto, mas um encontro verdadeiro com Deus que transforma realidades. Ele está nesse lugar e por isso estamos aqui alegres, porque Deus está aqui junto conosco. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, te apresentando esse culto, esse momento, Senhor, onde estamos com o nosso coração aberto, desejoso por receber de Ti uma palavra de direção, ansiosos por receber de Ti uma palavra de esperança.
Senhor, em nome de Jesus, queremos depositar aos teus pés a nossa angústia, as nossas necessidades, os nossos problemas. Senhor, estamos aqui porque entendemos que precisamos de Ti. Por isso, Senhor, te clamamos, toma o governo desse culto. Senhor, nós não queremos te entregar um culto de qualquer maneira, mas queremos te entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, e queremos receber de Ti, Senhor, uma palavra que venha nos despertar, nos direcionar, para que possamos nos arrependermos e nos parecermos mais e mais contigo. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, derrama, Senhor, o Teu sangue sobre as nossas vidas, e limpa-nos, Senhor, purifica-nos, prepara-nos, Pai, para Te oferecermos o nosso melhor nessa noite. Ajude-nos, Senhor, a esvaziar a nossa mente de tudo aquilo que está nos sufocando, nos trazendo temor, mas, Pai, que possamos estar única e exclusivamente atentos ao Teu mover. Espírito Santo de Deus, mova em nosso meio de forma livre, toca em cada coração. Que tudo aquilo que tem te impedido o Teu agir em nosso meio nessa noite, que seja repreendido na autoridade que há no nome poderoso de Jesus Cristo. Te damos liberdade, Senhor. Ministra aos nossos corações nessa noite, e já te agradecemos por tudo que Tu já fez e fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ministério de adoração. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está querendo adorar o Senhor nessa noite? Você quer adorá-lo nessa noite? Quem deseja adorar o Senhor nessa noite? E nós adoramos ao Senhor por quê? Será que é porque Ele pode nos dar alguma coisa? Não. Nós adoramos ao Senhor porque Ele simplesmente é. Ele é único. Ele é soberano. A palavra de Deus diz que quando Moisés recebia o chamado de Deus, ele perguntou para o Senhor: e quando o faraó me perguntar quem me enviou, o que eu digo? E o Senhor disse: diga para faraó, o eu sou te enviou. Ele é antes de todas as coisas, e Ele sempre será depois que tudo terminar. Ele sempre será o grande eu sou, aleluia, o único digno da tua adoração, da minha adoração, o único digno de todo louvor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E eu convido você a levantar as suas mãos e adorar a esse Deus nessa noite juntamente conosco, em nome de Jesus. Diga: eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Você pode dizer bem forte: único, tu és único, incomparável és na minha vida. Outro Deus, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não
Não existe vida além de ti. Levante suas mãos e diga comigo: Tu és Senhor, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe em outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu, único. Tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe em outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Ele é irresistível, diga. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Ele é irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe em outro amor. Tudo que
fui humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Admirável, diga-lhe,
tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, trazendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá. Pega suas mãos e diga: soberano em poder, e o governo está nele. Vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, adora o Senhor e aplauda, porque Ele é digno de todo louvor. Glória a Deus. Em pé ainda em nome de Jesus. Nossas crianças aqui à frente, por favor. Vamos estar orando pelas nossas crianças que vão estar subindo para participarem ali do culto Kids. Cultinho lá que nossas tias hoje, a Luciana e a Laís. Não, Luísa? Eita glória. Deus abençoe, Dona. Vem cá, a gente vai orar por você, Dona. Deus te ungiu para você trazer uma palavra poderosa para essas crianças lá em nome de Jesus. Toda a igreja, por favor, estenda tuas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa hora pela vida de cada uma dessas crianças, ó Pai, de cada uma de suas mães. Te agradeço, Senhor, por cada um de seus pais que os trouxeram à tua casa para ouvir a tua palavra. E nessa noite, eu te peço, Senhor, que a tua palavra, o teu agir, o teu mover, que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada uma dessas crianças de uma forma sobrenatural e especial. Eu te peço, dê sabedoria às tias, ó Pai, unja, para que com a glória do teu nome, Senhor, eles sejam cheios, ó Pai, e que a tua palavra venha estar guardada em seus corações, para nunca se afastarem de tua presença. Abençoe a tua igreja nessa noite, Pai. Abençoe a cada um dos teus filhos, prepara os nossos corações para agora ouvirmos a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade. Toma meus lábios, ó Pai, toma minha mente, meu coração, corpo, alma e espírito. Senhor, toma em tuas mãos, ó Espírito Santo, fala conosco aqui neste lugar. Prepara-nos, Senhor, prepara o caminho para que nós possamos trilhar a tua vontade, Senhor. Que a tua palavra nos renove, nos transforme, ó Pai, e nos dê vida e esperança nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. E nossas crianças vão subir. Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, em que comemoramos o Dia das Mães. E eu confesso a você que eu não sou um filho que, se minha mãe dependesse de ouvir um eu te amo todo dia, ela estava enrolada. Eu não sou um camarada, né, Valéria? De ficar todo dia abraçando, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu procuro mostrar a ela, a minha forma de mostrar o meu amor é estando junto e nunca querer tê-la longe de mim. Assim como minha mãe, minha avó materna, eu sempre quis estar junto e perto dela. Minha avó materna, apesar de, quando eu era pequenininha, ela era meio brava. Abner, ela arrancava o couro mesmo, mas era pro meu bem, né, Nancy? Então ela cuidava de mim ali. Eu lembro que todo ano eu queria ir lá em Rondônia visitar minha avó. Olha para onde ela foi morar, lá em Rondônia. Casei com Fabiana, tivemos o Davi,
Aí a gente foi lá uma vez. O Davi tinha alguns meses de vida. Fomos de carro. Uma viagem abençoada. Sem dinheiro para pagar hotel. A gente ia naqueles hotéis. Para dormir era difícil. Quando menos de um ano eu falei, Fabiano, eu tenho que ir lá ver minha avó de novo. Quero ver como é que ela tá. Porque nessa penúltima vez que eu fui lá, a minha avó era católica, o meu avô, por parte de mãe, seu marido, também não era cristão, mas era católica, cristã, mas eu sempre via todo dia. A gente pensa, né, que os filhos, os netos não reparam o que a gente faz, mas eu via ela todo dia à noite. Pegava o perto dela, ficava lá rezando. Mas na penúltima vez que eu fui lá, eu falei, vó, a senhora sabe para que a senhora está rezando? Não, eu estou rezando para o santo fulano. E Deus me deu a oportunidade de pregar para minha avó. Ela levantou a sua mão e aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Então ela, a partir daquele dia, começou, ela jogou aquele texto fora. E toda a oração dela era no nome de Jesus. E amém. Senti esse desejo de ir mais uma vez. A Fabiana, não vou não, que é muito longe. Eu falei, Fabiana, eu preciso ir. Nós fomos no mês de janeiro, fevereiro. Estou enrolando não, tá, irmãos? Isso aqui é porque a mensagem vai ser breve hoje. Mas nós fomos em fevereiro, se eu não me engano. Em novembro minha avó faleceu. E eu me senti muito grato ao Senhor porque Ele me deu a oportunidade de ver minha avó naquele ano. Mês que eu estava de férias, não poderia ir de novo. E essa semana tem minha avó paterna ainda. Semana retrasada eu fui lá, dei uma passadinha. Só vi ela, dei um beijinho. E essa semana Deus me deu a oportunidade de almoçar com a minha avó. 84 anos de idade. E não tem esse negócio de eu te amo, né? Eu não sou muito assim, eu sou meio ogro. Mas eu gosto de estar perto das pessoas que eu amo. E as pessoas se sentem amadas, espero eu, pela minha presença. A minha avó no mês passado, retrasado, que nós fomos no sepultamento, lá em São João de Meriti, não deu tempo da gente parar para conversar com a minha avó. Desviei a rota um pouquinho, passei lá e dei um abraço nela e na minha tia. Vó, não podia passar aqui perto de Caxias e não vim aqui te dar um beijo. Meu pai falou depois para mim que a minha avó ficou tão feliz, mas tão feliz, que ninguém nunca tinha feito isso por ela. Meu pai veio me agradecer por quê, pai? A gratidão é toda minha que Deus me deu a oportunidade de ainda estar com a minha avó. E eu amo estar perto dela. Hoje é um dia que comemoramos o Dia das Mães. Eu honro a minha mãe, eu honro a minha avó. Mas há um misto de sentimentos, né? Aqueles que têm a sua mamãe do lado, aqueles que já perderam sua mãe. Há aquelas mamães que passaram o dia feliz com seus filhos. Há aquelas outras que já perderam seu filho. Há outras que têm perdido dia após dia seus filhos. Para algumas situações que o mundo coloca, as drogas, os vícios, né? Perdendo para o mundo. Então, nós todos comemoramos aqui o Dia das Mães. Eu sei que tem mães que não conseguem nem vir na igreja no domingo à noite, no Dia das Mães, porque tem aquela apresentação que as crianças fazem para as mamães. E tem mamãe que não tem mais seu filho. Tem aquela mamãe que passou o dia triste. Tem a Fabiana, minha esposa, que está trabalhando agora, mas ela fala desde quando a mãe dela faleceu em seus braços, fala, não tenho mais prazer nenhum no Dia das Mães. Mas ela chegou cansada hoje do trabalho, fez o almoço e almoçou com seus filhos. Porque, apesar de ela ter perdido sua mamãe, ela tem 2 filhos. Então eu sei que a alegria ela não é completa, porque não tem a sua mãe do lado.
mas ela tem os seus filhos. E eu quero dizer para você nessa noite que eu olhava essas crianças aqui, a gente orando por elas, que nós quando somos pais, e hoje é a palavra mais direcionada para a mamãe, quando a criança é pequenininha, né, Dudu? Você está com ela no colo aqui, a gente orando por ela, a gente não sabe o que vai ser dos nossos filhos lá na frente. Nós não sabemos. Nós criamos os nossos filhos para andarem no caminho do Senhor, para fazerem as coisas boas, para serem obedientes, para serem prósperos, para fazerem o que é certo. Mas nós não temos em nossas mãos o controle. Nós fazemos sempre a nossa parte. Por quê? Porque nós os amamos. Mas eu não quero que você, com essa palavra, fique triste, não. Porque eu sei, você está pensando lá na sua mãe, a mamãe está pensando lá no seu filho. Eu quero que você pense que nessa noite, Deus ele te trouxe aqui para falar contigo. Deus ele te trouxe aqui porque Ele conhece o teu coração. Deus ele te trouxe aqui para que você saia daqui nessa noite com o teu coração cheio de alegria. Deus não quer que você, que não foi um filho ou uma filha bom ou boa, saia daqui com remorso. Mas o Espírito Santo ele é consolador. Jesus, quando ia subir ao Pai, ele falou: não vos deixarei órfãos, deixarei para vocês um consolador. Eu não vou deixar culpa nas suas consciências. Mas como eu preguei aqui há umas 3 semanas atrás, Deus ele restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O que ficou para trás ficou. De agora e para frente é uma vida de vitória e de alegria na presença do Senhor. Mas que fique o alerta para você. Você ainda tem sua mamãe, ainda tem sua vovó. Não abandona não. Não pode estar lá, manda uma mensagem. É igual a mim, não sabe dizer eu te amo? Manda um coraçãozinho no WhatsApp. Porque assim você vai estar honrando e cumprindo o mandamento do Senhor. Foi ministrada para nós essa semana uma palavra pelo irmão Anderson, muito bonita. E Jesus, ele andando sobre as águas, os discípulos olharam para ele, ficaram com medo. Você conhece a palavra? O mar agitado, revolto, e os discípulos olharam para frente e está vendo lá, olha, um homem andando em cima das águas, os discípulos ficaram com medo. É um fantasma. E Pedro ouviu a voz de Jesus falando assim: sou eu, não tem mais. Pedro falou assim: é tu mesmo, Senhor, me permita ir encontrar contigo por sobre as águas. Jesus falou: então vem. Pedro saiu, colocou o pé na água e foi andando por cima das águas. Imagina a alegria no coração de Pedro. Os discípulos olhando um para o outro, falando: esse camarada é louco mesmo. Mas ele ia andando, porque estava olhando para Jesus. Quando ele olhou em volta e viu aquele mar revolto, começou a afundar, porque teve medo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ter medo. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele é amor. E nós, quando andamos e temos Jesus no nosso coração, nós temos o amor. O que o amor ele faz? O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Mas Pedro esqueceu que Jesus tinha chamado a ele e estava ali de frente dele. E quantas das vezes nós esquecemos que Jesus está conosco? Quantas vezes nós deixamos as circunstâncias da vida falar mais alto e esquecemos que Jesus está trabalhando ao nosso favor? Quantas das vezes nós, pais, mães, esquecemos que todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos e oramos, nós temos um Deus vivo que está pronto a ouvir o nosso clamor e estender as mãos para abençoar os nossos filhos? Assim também você que é filho, ora pelos seus pais, você ora pelo teu cônjuge,
Nunca esqueça disso. O Deus de amor está contigo todos os dias. O mar continuava revolto, mas enquanto Pedro ele acreditava que Jesus estava ali com ele andava por sobre as águas. O mar da vida não vai te afogar. Você não vai morrer, porque Jesus foi quem te chamou e Ele continua contigo todos os dias da tua vida. Jesus nunca nos abandona, mas quando nós deixamos de olhar para Ele, infelizmente nós naufragamos e afundamos. Mas eu tenho uma notícia especial para você nessa noite. Eu não sei como se encontra a tua vida agora, mas quando Jesus que estava ali de frente dele, foi Jesus que chamou, não foi? Foi Jesus que chamou Pedro. E quando ele via Pedro afundando, ele falou: vem Pedro, me dá a mão. Deu uma bronca nele e falou: ó, homem de pouca fé, cadê a sua fé, rapaz? Ele tomou aquela chamada, mas Jesus estendeu a mão para ele, levantou e trouxe ele de volta, colocou ele de pé. Nós só ficamos prostrados se nós quisermos. Diante das circunstâncias da vida, nós só paramos se nós quisermos. Por quê, pastor? Porque as mãos do Senhor estão estendidas para nós todos os dias. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há situação que Jesus não resolva. Não há problema que fique de pé diante de você eternamente, se você confiar no Senhor Jesus. Jesus estendeu a mão, Pedro deu a mão para ele e se levantou. E o mar cessou aquele movimento. O mar se acalmou e fez-se grande bonança para todos os discípulos. Jesus saiu dali e continuou. Foi para o monte orar, sempre é para o monte orar, né? Jesus era uma vez. Ensina a gente que a gente deve viver em oração, sempre ligados com Ele em oração. Até que Jesus se deparou com alguns camaradas, viraram para ele e falaram: olha, seus discípulos, ele não lava a mão para comer. Estou continuando a leitura, né? É Mateus capítulo 14 que Anderson pregou. No capítulo 15, Jesus ele continua ali, né? O pessoal falando e Jesus falou: ó, cuidado. Eles vêm com essas coisas que vocês colocam como regras, condutores cegos. A regra que vocês colocam não é maior do que o que está escrito. Jesus vira para ele e fala: olha, os pais, segundo a palavra, segundo a lei de Moisés, devem ser respeitados. E vocês colocam uma tradição sendo maior do que uma ordenança do Senhor. E vocês, como oferta, dizendo que estão agradando a Deus, estão desrespeitando um mandamento que é respeitar os seus pais. Jesus continua essa caminhada, sai dali. E quando chega nas regiões de Tiro e de Sidom, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, não precisa colocar não, Xana. Não é Xana não, é Duda. Os irmãos vão entender, vão ler em casa. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28. Jesus se encontra com uma mulher cananeia. Ele era cananeia porque era de uma região chamada Canaã. E ela vê aquela grande multidão. Aonde Jesus passava havia uma grande multidão. Antes de Jesus fazer esse milagre lá que o Anderson pregou aqui, o pessoal ouviu que Jesus estava indo para o monte orar, foi todo mundo para lá atrás dele. Jesus saiu, irmão, sabe por quê? Você lembra por que Jesus saiu dali de Jerusalém? Porque ele ouviu dizer que João Batista tinha morrido. Ó, mataram João Batista. O camarada morreu por falar a verdade. Então o que eu vou fazer? Vou sair daqui também. Mas aí o pessoal ouviu dizer, Jesus chegou lá no monte, a multidão se assentou, Jesus fez aquele grande milagre de multiplicação de pães e peixes. Mas continuando, Jesus se apresenta agora para essa mulher. A mulher vendo Jesus passar,
começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A mulher gritando, Jesus andando, seus discípulos à volta fazendo aquela escolta bonita, o povo vindo atrás e a mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus continuou caminhando, não falava nada, e a mulher continuava gritando. Aí, como Jesus não falou nada, os discípulos, incomodados com a gritaria daquela mulher, virou para o Senhor e falou: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás da gente. Jesus, ainda caminhando, não parou, continuou a caminhada, falou: olha, não é lícito tirar. Não, antes disso, Jesus falou: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era de Israel? Não. Aquela mulher era gentia. Ela era tida como impura aos olhos dos judeus. E ela, quando vinha clamando e gritando, Jesus falou para os seus discípulos, não falou diretamente para ela, mas Jesus falou para os seus discípulos para ela ouvir. Os discípulos estavam do lado dele na escolta e ela atrás. Jesus virou para os discípulos e falou: olha, não vim para salvar essa mulher, eu vim primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher continuou. Quando a mulher continua, ela se dobra diante dos pés de Jesus. Aí Jesus foi obrigado a parar. Ela se coloca aos pés de Jesus, segura nos seus pés e o adora. Depois de ouvir uma palavra tão dura dessa, a mulher desesperada adora o Senhor Jesus e fala: Senhor, me socorre. Jesus parou, olhou para aquela mulher. Creio eu que Jesus não olhou somente para o seu exterior, mas Jesus conhecia o seu coração. Jesus, quando olha para aquela mulher, não vê uma mulher qualquer. Jesus vê uma mãe desesperada. Uma mãe desesperada com uma filha que tinha um problema espiritual que ninguém poderia resolver. Mãe é mãe. Tem jeito. Mãe é mãe. Uma mãe, quando vê um filho endividado, o que a mãe faz? A mãe pega das suas economias, se tiver, e paga a dívida do filho, não é isso? Se não tiver, pega empréstimo, vai lá e paga do filho e fica enrolada. Se não tiver como pegar no banco, ela vai no agiota e pega, podendo perder a sua vida, mas vai lá e paga a dívida do filho. Uma mãe, quando vê um filho passando necessidade em casa, uma mãe vai lá, tira da sua comida, coloca na mesa do seu filho e fica sem comer, por amor ao seu filho. Uma mãe faz qualquer coisa para tirar o seu filho de uma situação difícil. Isso é regra? Existem exceções? Sim. Mas em regra, uma mãe ama de uma forma tal, irmãos, que faz qualquer coisa. Eu falo isso porque eu tenho uma mãe que me ama. Além dela ser diferente de mim, ela me fala que me ama todo dia. Mas por atitudes, eu vejo que ela daria a vida dela pela minha. E nós que somos pais, olha, eu sendo pai, eu não conseguia levar meus filhos para poder tomar injeção, aquelas vacinas, porque eu chorava.
de tanto amor. Olha, quando o Levi nasceu, envergonhado não. Quando o Levi nasceu, Fabiana engravidou. Eu amava tanto meu filho mais velho, mas tanto, que eu chorava de medo de não conseguir dividir o meu coração com os dois. O pessoal diz que o amor de mãe é maior, eu não sei. Eu não sei se existe amor maior do que esse que eu tenho pelos meus filhos. Dizem que amor de mãe é maior, eu não sei, sinceramente. Queria mensurar. Mas se for maior, é muito, bem pouquinho maior do que isso. Porque eu amo muito os meus filhos. E não depende de circunstâncias. Uma mãe, um pai ama os filhos independente de circunstâncias. Um filho dá um tapa na cara de uma mãe e a mãe continua amando esse filho. Um filho xinga uma mãe dentro de casa e a mãe continua amando esse filho. Continua dando a sua vida pela dele. Uma mãe tenta de todas as formas resolver a situação do seu filho. E essa mulher não tinha condições mais. O único que poderia resolver o seu problema era Jesus. Porque não era falta de dinheiro. Se fosse falta de dinheiro, eu já vi mãe fazer tanta coisa. Você também já deve ter visto. Por amor ao filho. Mas essa mulher não podia fazer mais nada. Essa mulher desesperada. Jesus falou indiretamente para ela o seguinte: olha, você pode voltar para a tua casa, porque eu estou aqui para curar somente o povo de Israel. Você não faz parte não, você não é merecedora não. Mas aquela mulher sabia que a solução do problema da sua filha só se encontrava na pessoa de Jesus. Porque aonde Jesus ia, ele expulsava demônios. Ele tinha autoridade para curar todo tipo de enfermidade. Só Jesus poderia resolver o problema da sua filha. Todos nós temos orgulho. Você não é orgulhoso também? Às vezes a pessoa fala que não sou orgulhoso. Todos nós somos. Que chamamos aí fora de vergonha na cara, não é isso? Se eu estou precisando, eu ouço uma palavra dessa. Você lembra de Naamã? 2 Reis, capítulo 5, você que pode anotar ali em casa. Naamã ouviu dizer que havia um profeta de Deus lá em Jerusalém, ele lá na Síria. Naamã era capitão do exército do rei da Síria. E uma jovem falou: olha, tem um profeta lá que pode solucionar o seu problema de lepra. Porque lepra não tinha cura. Só que poderia solucionar o problema de Naamã era quem? O Senhor. Naamã foi até lá. E o profeta Eliseu, ele mandou um mensageiro ir até aquele homem. Olha só, a Síria era a maior potência da época. Ele era o homem encarregado do reinado, da proteção daquele povo, chefe de todo aquele exército. Aonde ele chegava era toda a pompa, era bem recebido, tapete vermelho. Quando ele chega diante do profeta de Deus, muito altivo, orgulhoso, achando que era alguma coisa, Eliseu manda um mensageiro até ele, dizendo: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar curado da sua lepra. Era só mergulhar. Ele ficou chateado e falou o seguinte: eu pensei que quando eu chegasse aqui, ele ia vir até a mim, ia levantar a mão para o céu, falar com o Senhor, colocar a mão sobre a minha cabeça e ia ser curado. E nem sair da casa dele, ele saiu para me receber. Ele está pensando que ele é o quê? Será que lá na Síria não tem rios melhores?
para eu poder mergulhar. Ele mandou mergulhar no Rio Jordão. Ele falou, vamos embora para casa. Todo orgulhoso, por quê? Porque era para ele. Porque quem precisava era ele, não era o seu filho. Então ele chamou, os homens vão voltar para casa. Quando estavam voltando, um camarada muito sábio virou: varão, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. Você já veio lá da Síria. Você vai morrer de lepra. O que custa? Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e foi abençoado. Ficou curado. Mas ele ia perdendo a bênção. Por quê? Por causa do seu orgulho. Creio eu que aquela mulher, quando foi buscar a bênção de Jesus, se fosse para ela ouvindo isso, ela ia embora. Mas uma mãe ama mais o seu filho do que a si própria. Uma mãe dessas mais baixas situações de humilhação por causa de um filho, ela dobrou os seus pés e adorou Jesus, falou: tem misericórdia de mim, me socorre, desesperada. Jesus virou para ela e falou: olha, foi pior ainda, né? Imagina ela aos pés de Jesus virando e falando: olha, não é certo eu tirar o pão dos filhos dos israelitas e dar para um cachorrinho. Meu Deus, imagina você ouvindo isso. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, irmão, se eu passasse pela primeira dessa aí, ó, eu ia embora. Mas aquela mãe, creio eu que chorando, desesperada, virou para Jesus e falou: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, não precisa tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, não. Deixa eu ficar aqui esperando, porque vai sobrar alguma coisinha, vai cair um pedacinho de pão da mesa dos filhos. E isso é o suficiente para solucionar o problema da minha filha. Jesus virou para aquela mulher e falou: mulher, nem em Israel eu vi tamanha fé. Pode ir em paz, que a tua filha está sã. Naquele momento, imediatamente, a filha daquela mulher ficou sã, purificada, limpa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aquela mãe procurou a pessoa certa. Você que é mãe, você que é pai, talvez esteja querendo solução para o problema de seus filhos, mas você às vezes não está procurando no lugar certo. A solução de todos os problemas de nós que acreditamos nele está na pessoa de Cristo Jesus. Jesus, ele falou que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então não há situações que Jesus não possa resolver. Não há nada que Jesus não possa resolver. Jesus restaura casamento. A palavra de Deus diz que ele veio e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus soluciona problema familiar. Jesus é aquele que é o dono do ouro e da prata. Ele soluciona problemas financeiros. Ele é o médico dos médicos. Ele soluciona problema de enfermidade. Ele é o libertador. Ele livra e liberta qualquer pessoa de qualquer tipo de vício.
Jesus, Ele pode todas as coisas. E você, como mãe, como pai, você saiba de uma coisa: se você for a pessoa certa, que é Jesus, clamar e não desistir, e não fizer como Naamã, como Pedro, que olhou para as circunstâncias à volta, mas continuou olhando e crendo nele, Jesus vai resolver o problema dos teus filhos. Jesus, Ele vai solucionar o problema da tua casa, e a vitória vai chegar na tua mão no nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aquela mulher estava desesperada. Eu não sei como se encontra o teu coração nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero, juntamente com toda a igreja, orar por todas as mães que aqui estão. Convido a todas a virem aqui à frente em nome de Jesus. Você que é mãe, por favor, vem aqui. Todas as mães aqui alinhadas em nome de Jesus. Você, a gente está em poucas pessoas, pouco número. Pode vir aqui, por favor. Vamos ficar à volta aqui, como os discípulos estavam à volta de Jesus ali, naquela caminhada. Nós vamos orar por essas mães, mas orar com fé, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Vem aqui, vem à frente aqui, ó. Você, vem pra cá, vem pra cá. Toda a igreja. As mães, fechem seus olhos em nome de Jesus, com fé. Jesus, Ele visita a tua casa hoje. Jesus visita os teus filhos hoje. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como aquela mulher, desesperada, mas você veio ao lugar certo. Você veio aos pés de Jesus adorar. E Jesus agora contempla a fé que existe no teu coração. Entrega agora tudo nas mãos dele. Que ele vai solucionar o problema, ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai livrar de todos os males. Em nome de Jesus. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando crescer, não vai se desviar dele. E eu digo mais aqui: se desviar, vai voltar. Está desviado, vai voltar para o caminho do Senhor. Vai voltar para o caminho do Senhor. Abre o teu coração e ouça Jesus falando contigo. Entrega e confia, porque eu sou o Senhor que, como um forte, trago de volta a minha presença. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor. Toma cada mãe em tuas mãos. Intercessores, por favor, vamos orar pelas mamães aqui. Eu entrego cada mamãe em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu não conheço o dia a dia, Senhor, que elas têm passado com os seus filhos, mas Tu és o Deus que conhece. Tu és o Deus que está todos os momentos, ó Pai, nos lares delas, Senhor, contemplando o seu relacionamento com os seus filhos. E Tu conheces a necessidade de cada uma. Senhor, em nome de Jesus, vai agora, Senhor, tratando no coração de cada filho, de cada filha. Eu te peço que, em nome de Jesus, com a Tua mão poderosa, Senhor, livra, Senhor, de acidentes, ó Pai. Livra de homens sanguinários, Senhor. Livra dos vícios, liberta, Senhor, da possessão maligna. Eu creio que Tu podes nessa noite, com a fé dessa mãe que ora, Senhor. Mães que se prostram diante de Ti, pedindo uma bênção e a Tua provisão para dentro desse lar que está em escassez de alimento, escassez, Senhor, de dinheiro. Eu te peço em nome de Jesus, abra a janela do céu e derrama a Tua bênção sobre esse lar.
Essa mãe, Senhor, que tem sido mãe, tem sido pai. Eu não sei se por motivo de morte, Senhor. Eu não sei se por motivo de separação. Seja qual for o motivo, Senhor, essa mãe que tem se desdobrado, trabalhado para criar os seus filhos, ó Pai, na Tua presença, no caminho da verdade, no caminho do bem, mas tem, Senhor, se frustrado diante das ondas que se levantam nesse mar revolto. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra nessa noite acalme esse mar, Senhor. Traga uma nova esperança ao coração dessa mãe. Que em nome de Jesus, o seu filho vai voltar à Tua presença. No nome de Jesus, vai visitando, Senhor, a cada um desses coraçõezinhos, ó Pai, que tem se dobrado agora diante de Ti. E eu te peço que em nome de Jesus, a palavra de frustração, a palavra contrária, de que não vai dar certo, seja repreendida no poder do nome de Jesus. E que a palavra, Senhor, que habite nesse coração, dessa mãe que ama o seu filho, seja vitória, seja libertação, seja cura e seja vida que desce de Deus para cada um desses lares. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que nessa noite nós oramos. Eu creio, Senhor, que nós ouviremos os testemunhos dessas mães que agora entregam a sua casa em Tuas mãos. Eu te peço, não deixa nenhuma delas desistir e parar no meio do caminho, mas que a cada dia a sua fé venha aumentar, que elas ouçam a Tua palavra todos os dias, e que venham, Senhor, colher o fruto, ó Pai, desse plantio que fazem agora, diante de Ti, diante da Tua presença, adorando e glorificando ao Teu nome. Abençoe a cada mamãe e que a Tua bênção repouse sobre a vida delas, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. E você, mamãe, seja abençoada por Deus. Abraça aí a mamãe que está do teu lado, por favor. Abraça ela, diz para ela, vai dar tudo certo. Confia que Jesus salva. Confia que Jesus ama o teu filho, ama a tua filha. Confia que Deus vai te dar vitória. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Que a tua semana seja abençoada. E que você colha dos frutos que vêm do Senhor sobre a tua vida, segundo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava com a intenção de chamar as mamães aqui à frente para orar por cada uma delas. Acho que não era muito eu, não, era mais o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom e Ele está nesse lugar. Tenho certeza que hoje começa uma nova história de respostas, de clamores que estavam sendo feitas em prol do seu filho, da sua filha, da sua família. Tenho certeza que Deus está marcando essa data. Antes de nós percebermos uma vitória, ela já acontece no mundo espiritual, nos céus. E eu tenho certeza que isso é uma realidade em nosso meio nessa noite. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós vamos agora participar de um teatrozinho com o Ministério Infantil. Eles prepararam algo com todo carinho aí para apresentar, homenageando as nossas mamães. Então segura teu coração aí. Se você quiser vir se sentar mais à frente, fique à vontade. Principalmente você, papai, mamãe, de um filho que vai apresentar. Fique com liberdade nesse momento, amém?
Central de Atendimento das Mães. Essa central funciona 24 horas por dia, sem pausa, sem descanso e sempre com muito amor. Bem-vindo à Central de Atendimento das Mães. Para pedir ajuda, aperte 1. Para pedir comida, aperte 2. Para reclamar, melhor nem tentar. 1. Preciso de ajuda urgente, não consigo encontrar minha meia. Só um momento. Transferindo para mãe. Alô, filho, você precisa de alguma coisa? Mãe, não consigo encontrar minha meia. Não achei em qualquer lugar, eu estou atrasado. Filho, a meia está bem na sua frente. Ah, estava mesmo. Obrigado, mãe. Tchau. Ai, essas crianças não conseguem achar nada. Alô? Quero comer isso não. Entendido. Transferindo para o setor Coma Tudo. Alô, filho, você precisa de alguma coisa? Não quero comer isso. Mas é pro seu bem. Mas eu não gosto. Mesmo assim, eu cuido de você. Ah, essas crianças não querem comer nada. Eu briguei com meu amigo. Transferindo para o setor Coração. Alô, filho, aconteceu alguma coisa? Mãe, eu briguei com meu amigo. Como isso aconteceu? Vem aqui, vamos conversar. Ai, cada uma que ele me apronta. Eu estou com você. Essa central não usa tecnologia, ela usa amor. Não tem horário de funcionamento, porque o amor de mãe nunca fecha. Ela encontra o que perdemos, nos ensina o que é certo e nos abraça quando o coração dói. Obrigado por sempre nos atender, mesmo quando a gente não sabe pedir. Em Provérbios 31 está escrito: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Hoje celebramos vocês que cuidam, que ensinam e que amam. Vocês são um reflexo do amor de Deus. Feliz Dia das Mães! Glória a Deus, tudo ao vivo, né? Monta o cenário, desmonta o cenário. E eu vou te falar, tem uns participantes aqui que incorporaram o personagem da tal maneira. Parece que fizeram aula de teatro aí, gostei. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ver essas crianças servindo ao Senhor, sendo usadas por Deus, sendo ensinadas no caminho do Senhor. Como isso é importante para nós. Glória a Deus por isso. Nesse momento eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia
Gênesis capítulo 4, nós vamos ler versículo 3 até o versículo 5. Nós vamos ofertar na casa do Senhor nesse momento. À frente do seu assento tem um envelopezinho no bolso da cadeira à sua frente. Você pode estar, se assim desejar o seu coração, contribuindo na casa do Senhor. O texto da palavra de Deus diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Amém. Gênesis relata o início da humanidade, como Deus criou todas as coisas. Muito diferente do que uma parte da ciência, com teorias, tentam explicar como se deu a criação. A palavra de Deus, há mais de 3.000 anos, nos revela que a criação tem um autor. Deus criou os céus e a terra. E no sexto dia cria o homem, eu, você, e cria para que houvesse uma multiplicação. É estabelecida Eva, tirada do homem, e Deus ali estabelece a primeira família. Essa família cresce, frutifica, seus filhos crescem, e agora, entendendo aquele relacionamento, a Bíblia destaca que Abel e Caim, desejosos de oferecer uma oferta ao Senhor. É muito precioso isso. Entenda o que Deus está ministrando aos nossos corações. Quando nós conhecemos a Deus e somos conhecidos por Deus, naturalmente nós teremos um coração generoso para com Deus. Isso não é algo forçado. O texto não diz aqui, e obedecendo uma regra, eles foram ofertar ao Senhor. Não, não é isso. E a oferta tem exatamente esse princípio. Por isso eu digo e repito, muitas vezes, pessoas vêm à frente no altar, depositam os seus valores, mas não estão ofertando ao Senhor. Por quê? Porque se sentem impressionados, intimidados, e não fazem isso com um coração generoso, gratos a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo. E dessa forma nós não ofertamos. Nós podemos até contribuir com valores, mas de fato não há uma oferta. Por quê, pastor? Porque esse texto diz de forma muito clara e muito precisa: há ofertas que Deus aceita e há ofertas que Deus rejeita. E isso não está atrelado ao que se oferta, mas ao coração do ofertante. Tanto que o texto, de forma bem precisa, diz assim: o Senhor, com agrado, aceitou Abel e a sua oferta. Ou seja, primeiro vem o ofertante e depois aquilo que se entrega. E no caso de Caim, o texto diz assim: mas não aceitou Caim e a sua oferta. De forma muito transparente, entendemos que não é o que se oferta, porque senão daria margem para se entender da seguinte forma: aquele que contribui mais vai ser aceito, e aquele que não consegue contribuir mais
vai entrar lá no final da fila. E aí Jesus, para explicar isso de uma forma muito transparente para os discípulos, se assenta próximo ao gasofilácio, onde as pessoas estavam vindo trazer as suas ofertas. E depois ele pergunta assim: quem que ofertou mais? E aí Jesus aponta para aquela viúva pobre. Por quê? Porque não é o que se entrega, mas o coração daquele que entrega. Deus, Ele quer encontrar no coração do ofertante sinceridade e prazer em fazer parte daquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. É óbvio, é evidente, nós, para manter a igreja, precisamos de recursos. Precisamos pagar o aluguel, temos as nossas contas de energia, de água, de luz, que inclusive é muito caro. Temos agora uma nova taxa, graças a Deus, né? Taxa do lixo. Em tudo dá graça, gente, misericórdia. Mas não é em função, entenda isso, não é em função das necessidades da igreja que nós devemos recolher as nossas ofertas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós precisamos mostrar o princípio, mostrar o caminho, ser exemplos para os demais. Por isso, no ministério em que nós servimos, uma pessoa que deseja o episcopado, a vida ministerial, que não é um ofertante, que não é um dizimista, pode crescer ministerialmente e assumir uma função. Porque como seremos exemplos se nós mesmos não temos prazer em participar daquilo que Deus nos instruiu? Então a oferta não é por peso, não é por pressão, mas é por amor, por aquilo que Deus já fez e pode fazer. E é óbvio que Deus, para aquele que é fiel e para aquele que tem prazer e vive a generosidade, Deus, ele tem prazer em abençoar. Várias promessas da Bíblia. Foste fiel no pouco, sobre o muito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. O que agrada ao Senhor não é o valor da sua oferta, mas o coração pelo qual você deposita a sua oferta aqui à frente. E com esse entendimento, eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Você tem a oportunidade de contribuir nesse momento. Coloque a sua oferta dentro do envelope, o seu dízimo dentro do envelope, se você vai fazer dessa forma nessa noite. Se você não vai, não se sinta constrangido. Esse é o momento da igreja, onde nós podemos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Coloque a mão sobre o seu coração, mesmo você que não vai contribuir nesse momento. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, porque nós servimos a um Deus da provisão, Jeová Jireh, o grande eu sou, aquele que pode transformar realidades. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado porque apesar das lutas, das dificuldades, das crises que enfrentamos, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos guardado. Sabemos e compreendemos as dificuldades financeiras que existem, e mesmo assim Tu tem nos dado a oportunidade de sermos fiéis com os nossos dízimos, de sermos fiéis com as nossas ofertas. Senhor, e em função disso, eu te peço, Pai, visita cada casa, repreenda o devorador, o migrador, o cortador. Ó Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que tem te impedir os teus filhos desfrutarem de uma porção transbordante, porque é promessa Tua, Senhor, que aquele que é generoso, que contribui de fato com amor e honra ao Senhor, que Tu derramaria uma porção transbordante em cada casa, em cada família, e que isso seja uma realidade em cada despensa aqui presente. Que haja saúde, que haja prosperidade, que eles tenham para eles e para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Senhor, visita também aqueles que não podem ofertar ou dizimar nessa noite.
Pai, guarda os teus filhos. Lute, Senhor, as guerras por eles. Abra portas, abra caminhos, e que essa situação seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus, que eles possam desfrutar da tua bênção, do teu favor. Nós te pedimos, Pai, interceda por nós, Senhor, de uma forma que possamos alcançar tudo que tu tem reservado. Nós te pedimos, te agradecemos e contribuímos com alegria em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga a sua oferta aqui à frente com bastante alegria. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem, só tudo tem. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter o sorteio do Ministério Infantil da cesta após o culto, tá? Tem uma cesta de cosméticos e uma cesta de guloseimas. Se você não conseguiu comprar, obrigado, irmão Carlos, a garganta secou aqui de uma tal maneira. Só Jesus. Se você não conseguiu comprar e deseja, procure o Ministério Infantil, a Jane ou a Luciana. A Luciana, dá um sinal com a mão. Quer vir aqui na frente? Não? Então. Ou a Luciana. E eles vão estar te passando as orientações, porque logo assim que terminar o culto, será realizado o sorteio. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Abre para mim no projetor, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Diz assim, Paulo a Timóteo: lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Deixa esse texto aí, por gentileza, Dudu. O apóstolo Paulo, ele traz algo muito precioso aqui quando ele está falando de Timóteo. Deixa Deus ministrar no teu coração. E Paulo, ele diz assim: fé sincera. Deixa o pastor usar um pouquinho desse tempo para ministrar ao teu coração algo muito precioso. Porque na sociedade em que nós estamos vivendo, verdadeiros valores estão se perdendo, estão sendo corrompidos. Nós estamos no mundo de facilidades, de transferência de responsabilidades. E o apóstolo Paulo aqui fala de um homem de Deus chamado Timóteo, um jovem. E quando ele fala desse homem de Deus que já tomava conta de uma igreja, mesmo naquele tempo de perseguição, ele menciona sua avó Loide e sua mãe Eunice. Daí bons nomes para você colocar nos seus filhos aí, ó, que virão. Eram mulheres exemplares. Talvez algumas fizeram as caras assim, acho que não gostaram muito do nome não. Eles gostam mais de Enzo, né? Tem uns nomes assim mais atuais, né? Mas Loide e Eunice, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles estavam fabricando um homem que ia liderar o povo de Deus e a sua igreja. Como, pastor? Dentro da sua casa.
existia uma fé sincera. Era isso que Paulo estava falando aqui. Sabe o que é uma fé sincera? É genuína. Não é só domingo à noite no culto. É na segunda-feira dentro da sua casa. É lá no seu trabalho. É quando você está sozinho e ninguém está te vendo. É ser temente ao Senhor em todo o tempo. Os nossos filhos, eles escutam o que nós falamos, mas eles também aprendem com quem nós somos. E às vezes nós não temos uma fé sincera, porque somos crentes na igreja, mas na segunda-feira agimos como ímpios. Deixa eu te falar uma coisa. A responsabilidade de levantar homens e mulheres de Deus está sobre a casa, sobre a família, sobre o lar. E Deus tem levantado mães e mulheres que percebem o seu valor, que precisam formar uma família temente ao Senhor. Aqui Deus fala claramente de Eunice e Lloyd. Impacta gerações aquilo que Deus pode fazer através de mulheres posicionadas diante de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque aqui nós temos mulheres fiéis ao Senhor, com uma fé não fingida só no domingo à noite, mas que levam para sua casa a direção de Deus e um coração sensível à voz do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. E eu tenho certeza que do nosso meio sairão missionários, pastores, diáconos, obreiros, e que o nome do Senhor e o reino do Senhor continuará sendo expandido através daquilo que nós temos semeado dentro das nossas casas. Pastor, mas por que tu falou que hoje nós vivemos um mundo de facilidade? Mundo onde nós vemos com tanta facilidade as pessoas transferindo responsabilidade. Porque muitas vezes famílias transferem isso para a igreja, para a instituição. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor no meu coração. Eu sou responsável pelo cuidado e educação da Valentina. E eu faço tudo o que está a meu alcance para que a minha família seja fiel ao Senhor. E ser fiel ao Senhor dentro da minha casa, dentro da minha família, envolve cuidar da igreja. Mas não transfira para a igreja a responsabilidade de educar o seu filho na casa do Senhor. Eu lembro que eu era muito pequeno e a minha mãe e meu pai estão lá atrás, fazia conosco culto doméstico. Éramos 4 crianças. Num dia um dirigia o culto, o outro cantava, o outro fazia oração. Lá em casa só não recolhia oferta no culto do lar. Uma vez por semana nós fazíamos isso. Hoje todos na casa do Senhor, não temos nenhum viciado, nenhum casamento desfeito, para a glória do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, vale a pena ser fiel ao Senhor. Não abra mão da sua família, da sua casa, do seu lar. Deixa Deus te usar na sua casa para edificar, para que o nome dele seja glorificado através da sua casa e da sua família. Amém? Glória a Deus. Quero fazer alguns anúncios e vocês me ajudem, por favor, para eu saber se eu não esqueci de nada. Terça-feira, dia 12, nosso GC aqui na igreja, liderado aqui e com a participação dos jovens, às 20 horas, tá? Nossa célula se reúne aqui, você pode vir conosco. Algumas vezes nós nos reunimos nas casas, mas nessa terça-feira vai ser aqui no templo, tá bom? Também quinta-feira, às 20 horas, nosso culto de oração. Dia 16 de maio, nosso culto jovem, é isso? Glória a Deus! 16 de maio é um sábado, nosso grande culto jovem. Venha participar aqui conosco. Vai ser às 20 horas, pastor? Ou às 19? 19? Aqui está 19, mas se não for 19, depois a gente ajusta. Glória a Deus! Domingo que vem, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Domingo à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E no dia 22 de maio, nós vamos estar saindo aqui de Cabo Frio
para o nosso impacto de fogo e glória. Amém? Hoje e amanhã nós estamos fechando a lista das pessoas que vão conosco no impacto. Nós vamos estar alugando a van. Então é importante que você entregue a sua ficha, que você nos procure, faça o pagamento da ficha, para que nós possamos organizar as caronas, tá bom? Não deixe de fazer isso quanto antes, se possível hoje ainda. Você pode procurar a pastora Gerliane ou me procurar no final do culto, e nós vamos estar organizando isso. Pastor, eu não sei o que é o impacto de fogo e glória, então eu vou te explicar. Impacto de fogo e glória é um encontro que nós fazemos uma vez por ano. Nesse encontro se reúnem todas as igrejas do Ministério Batista Jeruel, do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Nesse encontro, nós podemos receber 300 pessoas apenas. A igreja matriz vai enviar muitas pessoas, Petrópolis, as igrejas dos bairros lá da cidade de São José, onde temos 8 ou 9 igrejas, 3 rios, Minas Gerais. Então, assim, são muitas igrejas, Teresópolis. Então, nós não temos como reservar lugares. Separa 30 lugares para Jeruel de Cabo Frio. A convenção não consegue fazer isso. As primeiras 300 inscrições são garantidas à medida que os nomes são entregues. Amém? Então nós vamos sair dia 22, mas nós precisamos estar com tudo definido até amanhã. Porque senão corre o risco de você desejar ir e não termos uma vaga lá. Como que funciona esse encontro? Na sexta-feira nós chegamos lá. E aí nós vamos ter, eu não sei a ordem exata, mas eu acho que a gente primeiro janta e depois nós vamos ter uma ministração preciosa do Senhor. Na segunda-feira pela manhã, a gente toma, no sábado pela manhã, a gente toma um café, que lá a gente come, né, irmão Carlos? Misericórdia. E depois nós temos mais 2 palestras. Almoçamos, tem uns intervalos, cafezinho e tal. Depois nós almoçamos, à tarde a gente tira um período maior de descanso, depois nós temos mais ministrações à tarde, e à noite também. Teremos, eu não posso contar muita coisa, mas no domingo pela manhã, a gente também tem algumas ministrações depois do café, almoçamos, e aí voltamos para Cabo Frio. Amém? Por que é tão extraordinário o que Deus faz no impacto? Porque nós vamos exclusivamente abrir mão da nossa rotina, da nossa correria e vamos nos conectar com aquilo que Deus quer falar. Porque nós vamos para aquele lugar para ouvir Deus falar conosco. E quando nós nos desconectamos dessa correria louca que é a nossa vida, de tantas responsabilidades e afazeres, para ouvir Deus falar, junto com pessoas que estão do teu lado, com sede também de ouvir Deus falar, Deus responde de uma forma tão especial. E nós voltamos desses 3 dias lá, leves, satisfeitos, porque o derramar de Deus é poderoso. Então eu quero te desafiar. Nós ministramos há pouco tempo sobre os dons do Espírito Santo aqui na Escola Bíblica Dominical. Tivemos uma consagração aqui poderosa. O mover do Espírito Santo, assim, impressionante. E agora Deus nos dá essa oportunidade do impacto de fogo e glória. Não perca essa oportunidade. Amém? Esqueci de alguma coisa? Obrigado. Inclusive, amanhã começa o jejum para o impacto de fogo e glória, para o encontro. Não é isso? Na verdade, daqui a pouco, às 0 horas. Pastor, como é que funciona esse jejum? Esse jejum é muito simples. Você fica sem comer nada, pode beber água, até depois do impacto, que aí tu não precisa comer nada, brincadeira. Você pode escolher aquilo que condiz com a sua saúde fisiológica. Não tire nada que vai te fazer mal. Há pessoas aqui, por exemplo,
que vão participar do impacto, que eu sugiro que você tire redes sociais. Use esse tempo para ler a Bíblia, para orar. Há pessoas aqui que precisam tirar o doce. Há pessoas aqui que vão tirar picanha. Se eu tirar, não vai ser nem jejum, misericórdia. Mas olha só, o que eu quero dizer é que você tem liberdade. O princípio do jejum é o quê? Sacrificar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Então não adianta você tirar algo que você não vai sentir falta. Tire algo que sacrifica a tua carne para que o teu espírito seja fortalecido. Amém? Vamos levantar, nós vamos orar encerrando esse culto. Esse culto tão especial. Mais uma vez, parabéns às mamães. Esqueci alguma coisa, pastor Amado? Não? Visitantes. Está conosco o João e a sua família, né? O papai e a mamãe do Pedro. Como é que é seu nome? Me perdoa, eu só lembrei do João. Keila e da Evelyn. Sejam muito bem-vindos, tá? Uma alegria. E não vai embora, João, porque eu preciso falar contigo. Glória a Deus. E vão ficar tudo curiosos. Não tem culpa, né? Vou fazer o quê? Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, e volte sempre. E se quiser, Pode ficar. aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Esqueci de mais alguma coisa, não? Glória a Deus. Nós não tivemos aniversariantes nenhum essa semana. Mas se alguém fez aniversário e a gente não tem essa informação, você pode levantar a mão aí só para eu te conhecer? Rose fez aniversário de novo essa semana? Você nem prestou atenção no que o pastor está falando, né? Misericórdia, me ajuda aí, Rose. Não, ninguém? Glória a Deus, então vamos orar. Às vezes, né, o pastor está com a informação errada aqui. Esses dias o marido deu parabéns para a esposa no dia errado. Olha só que situação. Acontece, né? Quanto mais o pastor, né? Misericórdia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse culto, pela Tua presença, pela Tua palavra que nos direciona, que nos instrui. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que Tu és um Deus que responde às nossas orações. Obrigado, Senhor, porque fruto do Teu amor para conosco é o fato de Tu nos dar mães que nos amam de forma incondicional, de forma sacrificial. Obrigado por cada mãe, por cada renúncia que essas mães fizeram em favor de seus filhos. Senhor, obrigado, porque nós vemos o quanto Tu nos amamos pelo fato de Tu nos dar mães tão preciosas. Obrigado, Senhor, por cada mamãe aqui presente nessa noite. Também por aquelas que não puderam vir hoje. Abençoa cada uma. Fortalece, Senhor. Colhe as lágrimas e responda as orações, como Tu já prometestes aqui nessa noite. Nós cremos, Senhor, que o Teu milagre se estabelecerá em nossas vidas. Também te peço, Senhor, por aquelas que anseiam ser mamães. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, em cada uma. Ó Pai, em nome de Jesus, cumpra o Teu propósito, estabeleça o Teu milagre. Nós cremos em um Deus que continua fazendo milagres em nosso meio. Por isso, Senhor, nós declaramos vitória. Pai, em nome de Jesus, também queremos, Senhor, Te agradecer pelos voluntários que nos ajudaram na limpeza, na organização, no som, na mídia, pelo ministério de adoração, por aqueles que nos ajudaram na recepção com um abraço. Ó Pai querido, obrigado por esse ambiente onde nos sentimos acolhidos. E isso só é possível pela alegria que Tu ministrou no coração de cada um dos Teus filhos. Pai, nos dê uma semana abençoada.
vá à nossa frente abrindo caminho, que onde pisarmos, Pai, ambientes sejam transformados. Nós cremos, Pai, que Tu pode transformar realidades. Por isso nós declaramos uma semana abençoada, próspera, que os Teus filhos possam ver o Teu favor agindo por eles. Senhor, nós Te agradecemos de antemão pela semana que virá. Nós declaramos a Tua bênção sobre cada um. Amém. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Aplauda o Senhor.